Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Uma coisa eu aprendi e com isso eu deixo vocês com a Mari. Eu aprendi uma coisa em uma ocasião. Não dá para chegar ao sucesso com mentalidade de fracassado. Para chegar ao sucesso, tem que ter a mentalidade do sucesso. Não dá para ficar rico com mentalidade de pobre. Para ficar rico, tem que ter a mentalidade de rico. E entender a riqueza não como algo ruim, porque o dinheiro é um meio e não um fim. Se usar para fazer o mal é ruim. Se usar para fazer o bem, para ter uma educação melhor para os seus filhos, para viajar, é bom. Então, tem que ter a mentalidade certa e ter os pontos e os princípios do sucesso certos para crescer e chegar aos objetivos que deseja alcançar. Eu deixo vocês com a Mari, que tem uma infinidade de coisas para falar, e eu volto em um instante. Obrigada. Bem, eu neste momento só quero dizer que ficamos pensando, Oscar e eu, sobre quais foram as ações certas que nos levaram a diamantes, né? Porque tem vezes em que estamos fazendo muitas coisas, vemos que não funcionam e mudamos tudo. E dizemos, agora sim, vamos do começo, né? E tinha ações que eram boas e mudamos, e ações que eram ruins e que às vezes até podemos deixá-las. Então, digo a vocês que nós dois tivemos que ir fazendo mudanças, pouco a pouco. Não foi só entrar e pronto, e tudo dar certo de primeira mesmo, que a gente já sabia de tudo, que a gente já tinha os princípios do sucesso, aplicamos tudo e chegamos. Tanto é assim que a atitude que nós tínhamos, Oscar com as suas saídas, como um galo de galinheiro, né? Vou, volto. E eu com a minha atitude um pouco sem humildade, um pouco negativa, talvez. E uma atitude errada que tivemos que ir fazendo e também mudando. E aí, pouco a pouco, fomos aprendendo. Tomara que alguém, neste momento, tome a decisão certa. Pelo menos uma decisão. Porque eu digo que as pessoas que tomam e que sabem tomar uma decisão são aquelas que vão chegar ao sucesso. São as ganhadoras. Nós, às vezes, por medo do fracasso, não tomamos decisões. E aí seremos fracassados. Porque se você não tomar uma decisão, vai ficar sempre no mesmo lugar. E tomara que hoje você consiga aguentar até o final. E tomara possa receber o que veio buscar aqui. E você que está aqui, se dê um minuto. Se dê um minuto, por favor, e escreve em uma folha de papel o que veio buscar hoje. O que espera de hoje? O que você espera? Porque às vezes vamos a uma convenção e não esperamos nada. E se não esperamos nada, não conseguimos nada. Então, por favor, escreva o que deseja. Se já tem isso, fantástico. Se não tiver, procure hoje, tá? Procure hoje. Não sei se esse é o passo para chegar a um fim maior. Não sei se é a decisão certa para ter sucesso. O que você quiser. Hoje vou falar um pouco das coisas, digamos, intangíveis que foram mais difíceis para mim. E como para mim isso foi o mais difícil de fazer no negócio, hoje eu digo que foi fácil me apresentar em um negócio, o qual me daria tempo e dinheiro. Entendi isso fácil. Como disse Oscar, foi fácil decidir, me explicarem, me apresentarem o trabalho, porque eu estava acostumada a trabalhar. Para mim, foi fácil acreditar que eu poderia chegar onde eu quisesse, porque eu sempre consegui chegar. Foi fácil me apresentarem o padrão do sucesso, dizendo, esses são os 8 passos do sucesso. Foi fácil. Talvez foi um pouco difícil me conectar ao sistema, mas estou falando de poucas semanas. Ou seja, no máximo 1 ou 2 semanas. Eu disse, se for assim, eu me dou 1 ano. Achei fácil apresentar o plano, fácil convidar, fácil fazer o acompanhamento, fácil fazer as reuniões, fácil fazer uma verificação e também foi fácil assumir a responsabilidade de líder, entre aspas. O líder que dizem para você por aí, o go-getter, o realizador. Isso tudo foi fácil, porque estava me referindo ao estado de fazer. Então, o estado de fazer para mim era muito fácil. Não sei para vocês, pode não ser fácil para você, mas para mim era muito fácil. Mas quando me disseram que também há um estado de ser, um de fazer para conseguir ter, foi então que eu disse, não, para. Eu já sou algo. Eu estou buscando a minha superação. Mas fazer e ter, fazer eu faço. Ter,
Eu consigo, ou seja, ok. Mas ser o que você quer que eu seja nesse negócio, ok? Ou seja, diz que coisa você quer que eu seja nesse negócio. E responderam, você tem que ser diamante antes de conseguir ter o PIN de diamante. Isso é como ter que saber ser pai ou assumir o status de pai para então conseguir ser um bom pai. Ou ter que assumir o status de esposa para ser uma boa esposa. Ou seja, você tem que assumir na sua vida o status de ser para conseguir agir e depois ter. Aí eu perguntei, e o que é ser diamante? Quem é essa pessoa que tem que chegar ao sucesso? O que eu tenho que ser? Aí me disseram, primeiro você tem que ser um sonhador. E o quê? Eu disse, pra mim isso não dá, eu deixo isso pro Oscar. Ou seja, isso de sonhador é com o Oscar. Pra mim não dá. Mude um pouco, ou seja, troca a palavra, ok? Eu disse, me fale de propósitos, objetivos, ou seja, metas, o que você quiser, só não me venha com essa palavra, sonho. Eu me assustava muito com a palavra sonho e dizia, e esses sonhos, sobretudo, esses sonhos materialistas que me falavam aqui de joias, casas. É que nessa vida, eu não luto por uma coisa material. Se eu lutasse por uma causa material, eu não teria entrado nesse negócio, senhores. Eu não entrei por uma coisa material. E aí, toda vez que me falavam que eu precisava sonhar em ter carros, casas e não sei mais quantas coisas, eu dizia não. Não entro. Não entro. E me dei conta de uma coisa, que os sonhos ou os propósitos na vida não têm que ser materiais. Ou seja, não tem que ser só materiais, mas sim ter um equilíbrio entre o material e o espiritual. E se alcançar esse equilíbrio, tudo nessa vida tem que ter um equilíbrio entre o material e o espiritual, porque, vejam, senhores, não se pode ter sonhos espirituais se você não tem dinheiro para bancar esses sonhos. Oscar falou sobre alguns estudos que para nós representam uma parte muito importante da nossa vida. Mas se não tivéssemos dinheiro para estudar, ou para que ele pudesse ir e pagar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de dólares na Flórida, ou em Los Angeles, ou para onde quer que ele tivesse que estudar, não poderia ir. E para ele era algo importante. Às vezes você pode ter seus sonhos e decidir que não quer coisas materiais. Mas se você quiser coisas espirituais, se quiser ajudar sua família, se não tiver dinheiro, não poderá fazer nenhuma dessas coisas. Não vai poder mudar o mundo, porque o dinheiro é um dos intercâmbios mais poderosos neste momento da vida, ok? E aí percebi isso e disse, ok, não entro pelas joias nem pelas casas, mas porque tem um propósito maior. Tem uma estrela e tem um propósito muito equilibrado. E isso foi o que começou a permitir que eu tivesse uma mudança. E o meu propósito foi um propósito muito além de uma coisa material, porque havia um equilíbrio entre os dois. E depois que consegui definir um propósito, estabeleci as metas, e ao definir as metas, percebi que elas não são nada além do que um degrau que existe entre você e o seu propósito final. É isso, são pequenas conquistas que você vai tendo pouco a pouco para conseguir realizar esse propósito. Senhores, as metas não são ruins, é preciso definir metas com prazo, porque do contrário, você não conseguirá chegar a lugar nenhum. Se você não mirar em nada, não vai obter nada. Entende? Tem que ter essas metas. Você tem uma boa autoimagem? É uma dessas pessoas que se olha no espelho e logo de cara diz, sou um campeão. Que imagem reflete esse espelho? Que imagem vê refletida nesse espelho? Que imagem tem de si quando fala com você mesmo? Que imagem é essa? Porque, senhores, essa imagem que você tem de si é que você está transmitindo. E se sair com uma imagem de perdedor, com uma imagem de fracasso, com uma autoimagem de não consigo fazer isso, com uma autoimagem eu não sei, é isso que você vai oferecer para as outras pessoas. E se sair com uma imagem, uma autoimagem, eu tinha uma autoimagem muito alta. Há pessoas que podem estar aqui, que têm um status aqui bem alto. Ou seja, que se acham campeões, mais campeões do mundo e que têm um status gigantesco porque sou um profissional e sei lá mais o quê. Eu não tinha esse status, mas eu tinha uma autoimagem muito boa. Porque para mim o status é uma característica que você se dá porque justamente não tem, mas tem que assumir, entende? Então não se trata de status. Não é olhar os demais de cima para baixo. É apenas saber que você consegue e que pode transmitir essa capacidade de ser o que deseja, mas sem menosprezar ninguém, ok? Isso não é bom.
Isso não é bom. E quando você já tem essa autoimagem, quando você tem esses sonhos, quando tem essas metas, aí criará um desejo ardente. E o diferencial neste negócio é o desejo ardente, o desejo com urgência. Esse desejo com urgência que ontem eu contei que para mim era um desejo ardente muito bobo. De repente meu pai chegasse depois de 6 meses e que conseguisse roubar o meu sonho, a minha meta, o meu diamante, o meu negócio. E esse desejo ardente, isso que faz uma coisa funcionar. Há muitos desejos nessa vida. Você pode desejar ter segurança, desejar que as pessoas gostem de você, o desejo de participar. Você pode ter muitos desejos, mas o desejo de ter sucesso, senhores, é o desejo que move tudo. Eu não sei, mas esse desejo de ter sucesso, esse desejo de conseguir ter esse propósito na vida, esse sonho, é isso que tem que arder. É isso que tem que arder em você, porque você dá um senso de urgência a essa meta. Então, é com essa autoimagem, com esse desejo e com esse entusiasmo que, uau, foi difícil pra mim. Dificílimo, porque a coisa do entusiasmo, eu era uma das que dizia, não, vou ficar de braços cruzados e que os outros falem, e que gritem, que sejam eufóricos, porque pra mim, isso não é entusiasmo. O entusiasmo é uma força de emoção que vem de dentro, e a gente não tem que ficar igual louco, fazendo assim, pra gerar entusiasmo, me entende? E se você não gosta disso, não tem que fazer, porque eu nunca fiz isso, nunca fiquei assim como uma louca, nunca subi nas cadeiras, nunca subi, nunca pulei. Mas é um entusiasmo que vem de dentro. É esse poder de emoção que você coloca porque tem um sonho, porque tem um desejo, porque você sabe que vai transmitir isso e que vai ser transmitido através dos seus olhos, dos seus poros. Há uma transmissão até no aspecto do seu rosto e as pessoas não sabem por quê, mas acabam entrando. Entende? Você não tem que ficar dizendo, eu estou no negócio mais milionário de todos os milionários e blá, blá, blá. Isso só faz as pessoas rejeitarem você. É apenas ter esse entusiasmo, esse desejo, essa vontade. Não tem que virar um eufórico para fazer esse negócio. Basta que você esteja entusiasmado e saiba transmitir esse entusiasmo corretamente. Se hoje eu passar uma quantidade de velas para cada um de vocês, basta eu acender a primeira vela para que instantes depois todas as outras estejam acesas, porque isso vai sendo passado. Isso é entusiasmo, essa luz que gera tudo. Depois de lidar com entusiasmo, com uma atitude mental positiva, com uma atitude certa, com a atitude de vitória, não de fracasso, e adicione perseverança e também a automotivação a si mesmo. Não espere que os outros te motivem, não espere que seu upline te motive, que o sistema te motive. A motivação tem que ser sua. A motivação tem que ser sua porque você já sabe e tem a visualização criativa do que pode conseguir. Se agora mesmo eu dissesse, veja-se vivendo um momento daqui a um ano. Daqui a um ano, veja-se no momento em que tem a sua casa, no momento em que tem o seu estilo de vida, no momento em que pode cuidar dos seus filhos, no momento em que gere tudo isso e viva durante 15 dias essa vida. Viva essa vida que você pode conseguir e que você pode conseguir ter esse estilo de vida que quer dar para todas as pessoas ao seu redor. Fique aí durante 15 dias e agora eu digo, volte agora para onde estava antes. Você voltaria? Não voltaria, né? Isso já pode fazer agora. Faça tudo o que for para manter esse estilo de vida. Essa visualização criativa sobre o que você pode ter e viver nessa visualização dizendo, eu não vou voltar, vou para lá. É isso que você pode fazer para chegar ao sucesso. Esse é o estado de ser. Isso é o que você tem que fazer. Isso é a única coisa que precisa fazer por si mesmo. Veja que não estou falando pelos outros, mas por você mesmo, para a sua vida. E se você aplicar tudo isso, aplicará o sucesso. E não estou falando do sucesso apenas nesse negócio. Estou falando do sucesso. Sucesso como a realização progressiva de um propósito ou sonho, como diz Dexter Rigger. Certo? Então isso é o sucesso, senhores. Isso é o que você pode conseguir. É o estado de felicidade, porque o sucesso é um subproduto. Um subproduto, nem sequer um produto. É um subproduto de uma atitude mental positiva. E a atitude mental positiva te dá a felicidade. E a felicidade te dá sucesso. E eu quis falar quais são os passos que para nós não são o padrão, os que vêm implícitos no padrão. Mas quando você vai gerando isso, vai fazendo com que as coisas aconteçam, são sonhos, metas, atitude mental positiva, automotivação, desejo, autoimagem, imaginação criativa, entusiasmo e perseverança, senhores. Agora, se não houver perseverança, então não há nada. E quando já tiver tudo isso aí é só aplicar.
E para aplicar isso, tem uma coisa muito importante. Você já faz? Agora comece a aplicar com as demais pessoas. Isso são as relações humanas. Com você mesmo e com as boas relações humanas, senhores, é possível fazer este negócio. Este negócio vai ser muito, muito grande. Não pare de fazer o que está fazendo hoje, por favor. Não pare de fazer nem abandone seus trabalhos. Lute por você. Lute por suas relações. Crie suas organizações e quando achar que pode sair do que está fazendo agora, aí fale com o seu upline e pergunte. Não pare de fazer nada. Não queime trabalho. Não tive que queimar nada para fazer isso. O melhor é fazer mais. Se não consegue dar conta de uma atividade, faça duas. Se não consegue dar conta de duas, faça três. Se não consegue de três, faça quatro. Senhores, se quiserem ser mais eficientes, basta administrar o seu desejo de sucesso, porque o desejo de sucesso vai te fazer ser duplamente mais produtivo, triplamente mais produtivo, e poderá fazer muito mais coisas do que antes. Se não dá conta de uma, faça duas, mas não pare de fazer uma para fazer outra. Senhores, não sei. Somente sendo você pode fazer para depois ter. Desejo que não seja muito difícil para vocês e que, se for, façam de todas as formas, porque para mim foi muito difícil, mas estou aqui. Um beijo muito grande e muito sucesso. Muito bem, continuam acesos? Muito bem. Ótimo. Uma das coisas que eu acho mais importante e gostaria de concentrar o tema nela é nessa faceta que todo mundo tem que desenvolver para ter sucesso nesse negócio. É como desenvolver corretamente as suas relações humanas com os demais. Associar-se às pessoas e fazer amizade e relações humanas. Isso fará com que o seu negócio vá se expandindo a cada momento. Eu me lembro que de tudo que eu estudei na minha vida, se tem uma coisa que mais me impressionou na vida, é ter compreendido o que é compreender. Me diga se não é verdade que, para que as pessoas se deem bem, é preciso haver compreensão. Se você compreende a sua mulher, ou você, esposa, compreende o seu marido, vocês se compreendem e as coisas correm bem. Se você compreende os seus filhos, ou eles compreendem os pais, as coisas correm bem. Se os países entre eles mesmos se compreenderem, as coisas correrão bem. Então, aí está a importância da compreensão. Ou seja, tem que analisar no que consiste a compreensão para assim conseguir tê-la, controlá-la. Se você não reconhece a compreensão, se você não entende do que consta, como vai poder dominá-la? Assim, a compreensão é uma coisa muito elementar. E mesmo sendo simples, para mim é o dado, a informação mais importante que eu recebi na minha vida. Vejamos, com isso, eu consegui entender muitíssimas coisas na minha vida. Com esse dado, eu pude entender o plano e aplicá-lo com muito mais eficiência. Eu pude entender os livros de relações humanas, porque tudo eu submeto a essa análise, e essa análise, simples assim, me permite resolver qualquer situação humana. Os componentes da compreensão são três. O A, de afinidade. O R, de realidade. E o C, de comunicação. Agora vou defini-los. Afinidade é o grau de simpatia que existe entre duas pessoas, ou uma pessoa em um grupo, ou de um país com outro grupo, com outro país. É o grau de identificação, grau de simpatia, ou seja, o quanto se identificam. E digo que é o grau de simpatia porque imaginem que fosse uma escala onde no topo está o amor e embaixo está o ódio. Aí, isso fica na metade. Então, às vezes a gente sente mais amor por alguém e às vezes sente mais ódio. Ou às vezes nem tanto. Há vários níveis. Então, o grau de simpatia, o quanto simpatizam duas pessoas. Na realidade, é
o grau de concordância entre duas pessoas, ou dois grupos, ou dois países. Se estão 100% de acordo sobre tudo, então tem 100% de concordância. Se tem 0, aí é 0. E no meio fica o 50. Aí concordam sobre algumas coisas e discordam em outras. E a comunicação, portanto, é precisamente uma troca de ideias através do espaço, em que pode haver, ou bem, pode haver uma boa comunicação ou uma má comunicação. Então, no final de contas, o fato de dominar cada um desses 3 elementos significará que temos compreensão. E, na verdade, é muito lógico. Se você tem uma boa comunicação com alguém e concorda em quase tudo com essa pessoa, e a sua afinidade é boa, então, obviamente, se compreendem. É o que acontece com todos os que se apaixonam. Mas aqui tem um fenômeno muito interessante, e aqui eu quero que prestem muita atenção. Quando um dos 3 elementos do triângulo diminui, os outros 2 automaticamente diminuem na mesma proporção. Agora, se algum dos 3 elementos do triângulo aumenta, os outros 2 elementos do triângulo também aumentam. O que acontece quando alguém quebra um acordo de um código de ética? Então as coisas ficam ruins, ou seja, se no negócio da Amway, por exemplo, recomendam que você não faça o crossline, e você faz o crossline, então está quebrando um acordo, que é fundamental. Sabemos que é uma ação prejudicial, nociva para você e para o resto do grupo. Então você está provocando para outra pessoa um problema e para você também, porque a compreensão do negócio vai diminuir, já que quebrou um acordo. E a comunicação é precisamente a ação de estabelecer uma interação de ideias através do espaço. E quanto mais eficiente formos para nos comunicar, melhores resultados teremos. Aqui na comunicação também é muito importante. Quantas vezes, não é mesmo? Você recebe uma carta, por exemplo, de um amigo de outro país, e você diz, já vou responder, mas passa um dia, 2, uma semana, 2 meses, 3 meses, 1 ano e você não responde, a pessoa não vai mais te escrever. Por quê? Porque simplesmente você quebrou um dos pontos, ou seja, a compreensão acabou porque você não respondeu. Ou seja, você não se comunicou. Ou seja, você quebrou um dos elementos. Para outra pessoa, com certeza diminuiu a afinidade. Ela esperava que você se comunicasse de volta como ela, o que era mais lógico. Então, os 3 elementos do triângulo formam a compreensão. Qualquer um dos 3 pode ser quebrado. E para reestruturá-lo, existe uma forma ideal, que é a mais adequada. É o que devemos fazer. E isso é entrar de novo no triângulo com a comunicação. Você agora vai se comunicar com a pessoa. E aqui sim, eu quero deixar uma mensagem interessante, porque o que acontece depois que você tem uma quebra do ARC? Ou seja, o triângulo quebrou, jovens. Quebrou. Teve uma quebra. Já não tem mais comunicação. Então, o lógico é que você comece a se comunicar com a pessoa. O que acontece quando não tem mais? Você não fala mais com a sua mulher por conta de algum problema? Ou com seu marido? No final, pode ser que passe 2, 5, 10 dias, uma semana, um mês, e a única maneira de você reconstruir essa relação é se comunicando. Agora, caramba, se o problema que houve não justifica o divórcio, para que você vai esperar um mês, se de qualquer maneira você vai ter que se comunicar? Porque de que outra forma você quer resolver o seu problema? Então, a única coisa que você tem que fazer é se conscientizar e dizer, ok, eu vou voltar a me comunicar com a pessoa. Isso faz com que os seres humanos sejam diferentes de outros. Aqueles que têm a capacidade de assumir a responsabilidade, até mesmo pelos erros que os outros cometem. Prestem atenção no que eu estou dizendo. É claro que o outro cometeu um erro e te magoou. Isso é óbvio. Mas se você for capaz de assumir a responsabilidade até por esse erro que o outro fez, para ver como evitar que no futuro seja feito de novo, mesmo que seja contra você, você está se colocando num nível de ser humano muito alto, comparado com muita gente que se comporta de forma baixa, no nível da violência. Agora já não falo mais com você, viro a cara e não te dirijo mais a palavra. Quem for capaz de assumir a responsabilidade até pelos erros dos demais, terá sucesso e uma vida muito mais agradável. Porque quando você não assume a responsabilidade pelos demais, diz, vou esperar as coisas se resolverem sozinhas. E perde muito tempo e vive angustiado. Muitos dias, muitos meses e muitos anos. Então,
Como já sabe disso, não deixe de assumir. O fato de se conhecer, de nos conhecermos, já dá uma técnica de como conduzir os relacionamentos humanos com muito mais eficiência. Você já sabe que tem que entrar pela comunicação. Então, em vez de esperar um mês para reconstruir a comunicação com seu downline ou upline, com um marido ou esposa ou com um filho, com um amigo ou com uma amiga, tome a iniciativa. Pense que não está ferindo o seu orgulho, que não está pisando na sua dignidade, mas sim se colocando acima da média dos seres humanos ao dizer: ok, eu vou tomar a iniciativa, vou ser um realizador para resolver os problemas, mesmo que outra pessoa tenha sido a culpada. E vou ainda mais longe. Não estou dizendo como eu administro o meu negócio, mas o que funcionou para mim. Em vez de esperar e sair dizendo: não, meu orgulho em primeiro lugar, a minha dignidade, eu fui humilhado. Em vez de ficar com esses dramas sub-humanos, é melhor adotar uma atitude supra-humana e tomar a iniciativa de resolver o problema e começar a falar com essa pessoa. Encare com respeito essa pessoa e tenha cuidado, porque no processo de reconstruir o triângulo, você tem que iniciar a sua comunicação, obviamente com afinidade e disposto a fazer acordos. Você pode medir os seus relacionamentos com base em como estão esses pontos. Se sentir que algum deles está se perdendo, comece a se comunicar e comece a reestruturar os acordos e a desenvolver mais afinidade e você vai crescer. Então nada mais fica pequeno e sim cresce e cresce e cada vez cresce mais. Agora eu quero que entendam uma coisa. Por que, ao apresentar o plano para alguém, nem sempre ele entra nesse momento? Pelo mesmo. Estamos falando do mesmo. Te digo, isso é aplicável a qualquer coisa. Porque esse senhor não compreendeu a fundo o tema. Se ele tivesse compreendido, teria assinado. Esse senhor não vê a realidade completa. Você apresenta o plano e oferece uma grande quantidade de informações, mas é provável que ele queira corroborar os dados ou pedir outras opiniões. Não estranhe que esse senhor não assine. Se tivesse uma compreensão total e imediata, assinaria. Provavelmente, se ele não a tem, o problema é que ele vai te dizer: espere, me deixe pesquisar mais. Não se angustie, não se angustie. O que você tem que fazer? Comunique-se mais com ele, com afinidade, e dê mais informações, mais dados para que ele possa concordar. Por isso precisamos do acompanhamento. Agora, se você não está fazendo o acompanhamento 24, 48 horas depois, vai precisar voltar a comunicar à pessoa o plano, dando-lhe dados adicionais para que o senhor possa se sentir tranquilo para tomar a decisão. A insegurança vem da falta de conhecimento. Quando você vai fazer uma prova sem ter estudado, como você se sente? Vai roendo as unhas, não é? Porque não estudou, não tem conhecimento. Mas o que acontece quando você estuda bem e compreende tudo? Podem me perguntar o que quiserem. Por quê? Porque se sente seguro, porque tem conhecimento. Quando começamos a fazer um negócio, obviamente ficamos inseguros. Por quê? Porque nos falta o conhecimento. Por isso grudamos no nosso upline e assim ficamos com ele, continuamos lendo, estudando e ouvindo os áudios para que o nosso conhecimento aumente e a segurança aumente. E nessa medida, temos uma realidade melhor do negócio. Porque estamos nos comunicando com os áudios. E os áudios se comunicam com a gente. Os áudios são comunicados normalmente com boa afinidade. E aí a sua compreensão do negócio aumenta e se sente muito melhor. Então, isso aplicado a qualquer coisa funciona. Agora, o que acontece se você tem um prospecto sentado à mesa e ele se altera com você e ele é uma pessoa violenta? Dessas pessoas que dizem: isso é uma porcaria, isso é uma mentira, isso é uma fraude. Aí você tem que usar o seu triângulo, entende? Porque senão vai quebrar o triângulo e vai acabar com aquilo. Ou seja, tem que haver uma compreensão imediata na relação com ele. Você tem que dizer: ok, obrigado por me informar o seu ponto de vista. Primeiro você tem que fazer um comentário que permita que ele saiba que você entendeu o que ele disse. Depois, estabeleça uma nova comunicação com ele, dando mais informações, mas sempre mantendo a afinidade e encontrando e buscando pontos de concordância com a pessoa.
Porque se não fizer isso, não vai ter compreensão. E talvez esteja diante de uma pessoa que é mal informada, que tinha ouvido rumores e que, portanto, pensa dessa forma. Se você tiver a paciência e mantiver o triângulo funcionando e não se alterar, porque às vezes a gente quer bater na pessoa que está na nossa frente. Se não se alterar e mantiver a afinidade com ele, a única coisa que temos que fazer é tentar encontrar os pontos de concordância por meio de uma comunicação fluida com a pessoa. Garanto que haverá compreensão. Provavelmente ao final chegarão e concordarão que não lhe interessa. Perfeito, mas o senhor já pôde ter uma ideia real e certa do que é o negócio e não vai sair por aí dizendo um monte de baboseiras que são mentiras porque não tinha entendido o negócio. Mas pode ser que na maioria dos casos, com essa paciência e sempre mantendo o triângulo funcionando, essa pessoa diga: ok, pensando bem, me interessa. Onde eu assino? Certo? Então, esse é um ponto que é muito importante. Agora, tem uma fórmula para ter sucesso nas relações humanas e que foi o procedimento desenvolvido por todas as etnias e sociedades para estabelecer os relacionamentos humanos entre as pessoas. Isso é o que chamamos de bons modos. Os bons modos também foram definidos. Para que tenha uma ideia ao que me refiro com isso, como urbanidade, decoro, formalidade, etiqueta, maneiras, boas maneiras, cortesia. Todas essas coisas fazem com que os relacionamentos humanos fluam suavemente. Então, quando uma pessoa não tem bons modos, não deve sequer pensar em chegar a diamante, ok? Nem pensar, porque neste negócio você está se relacionando com pessoas. Então, os bons modos são o mais importante que existe. Além disso, estudaram muitas etnias e sempre os bons modos são a forma de se relacionar entre eles. E em todas as etnias, os maus modos sempre foram mal vistos e sempre foram rejeitadas essas pessoas com maus modos. Ou seja, as relações humanas basicamente se resumem a ter bons modos. Os bons modos, por si próprios, têm dois aspectos que os identificam. O primeiro deles é conferir importância a outra pessoa. É conferir importância a outra pessoa. E a segunda, usar o ciclo de comunicação de mão dupla. Usar o ciclo de comunicação de mão dupla. A palavra ciclo significa uma coisa que dura um certo tempo. Né? Um ciclo, um período de tempo que tem uma duração e um fim. O ciclo de comunicação consiste numa pessoa que manda uma ideia para outra pessoa, aqui, que compreende a ideia, responde ao outro, e essa pessoa entrega uma confirmação de recebimento, dizendo: ok, entendi. Qual o seu nome? Me chamo Pedro. Obrigado. É um ciclo de comunicação que começou com esta pessoa A, chegou até a pessoa B, que respondeu, e depois a pessoa A disse: entendi, e confirmou que recebeu. Se não houver esses elementos, o ciclo fica incompleto. Como se chama? Me chamo Pedro. O outro vira e vai embora. Faltou alguma coisa aí, né? Um obrigado, talvez. Precisa de uma confirmação de recebimento. Quantas vezes essa é a causa de problemas de comunicação entre as pessoas? Porque não confirmou o recebimento. Já tô saindo, mulher! E aí você sai, né? E de noite escuta: desgraçado, por que não me disse que ia sair? O responsável por isso foi o marido. Não foi a mulher que não respondeu. Ele tinha que ter se certificado do ciclo, porque foi ele que começou. O ciclo tinha que ter chegado lá. Possivelmente a mulher, coitada, estava no banho com o chuveiro barulhento e não escutou. Tem que se certificar. Vai até o banheiro. Já estou saindo, mulher. Boa sorte, meu amor. Obrigado. Tem que ser completo. Certo? Este é o ciclo de comunicação. Agora, o ciclo de comunicação de mão dupla, e eu vou dizer por que isso é importante para os bons modos. Assim, A faz uma comunicação para B. B responde e C confirma que recebeu. Esse é um ciclo de comunicação. O de mão dupla consiste em que agora B é quem começa a se comunicar e diz uma outra coisa. Por exemplo, como se chama?
Me chamo Pedro. Obrigado. É um ciclo de comunicação de mão dupla. Agora o outro diz. E você, como se chama? Me chamo Ernesto. Obrigado. Entende? Isso é um exemplo. É um exemplo muito simples. É um exemplo muito simples para que entendam ao que me refiro com a comunicação de mão dupla. Me digam como se sentem quando estão em uma reunião com um upline ou um downline e só um fala o tempo todo. Blá, 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 blá. É uma comunicação de mão única. Você se sente mal, não é? A pessoa que não consegue participar se sente mal. Não deixam ela se comunicar. Ou seja, a comunicação de mão dupla é importante nas relações humanas. Tem que ter um intercâmbio. Não é só escutar. Também tem que permitir falar. Mas tem que ter muito cuidado para me entender. Tem situações que convém você escutar o seu upline e aí ficar em silêncio. Mas o seu upline tem que ter a capacidade de se permitir, de vez em quando, saber como você está e o que opina e quais são as suas ideias. E aí você as comunica. Porque senão só ele vai falar. Porque você pode ser upline ou downline, e nesse negócio você tem as duas posições em todos os momentos. Se você só falar, falar e falar, vai ter problemas com seus downlines e os uplines, porque vai agarrar o microfone e não vai soltá-lo de jeito nenhum. Permita que os outros desabafem, ok? A comunicação de mão dupla é importante e também é importante em casos de situações difíceis com outras pessoas. Não sei se aconteceu com algum de vocês que estão com a esposa ou o esposo, por exemplo, e estão discutindo sobre algo que um dos dois disse, e o outro diz que não é verdade, e o outro diz que sim é verdade. E você? Além disso, eu vou dizer uma coisa. A verdade é que você foi lá e não tinha que ter ido, porque tinha que ter ficado trabalhando. E o outro, desculpa, mas isso não é verdade, porque eu tinha pedido uma licença. E o outro, isso não é verdade, porque me disseram que... E começa uma discussão em que ninguém escuta ninguém. Não estão respeitando a comunicação de mão dupla. Deixe um falar, e aí fale e solte tudo o que tem para dizer. E quando você falar, o outro fica calado e vice-versa. Enquanto um fala, o outro fica calado. Se um dos dois quiser dizer alguma coisa nesse momento porque está ouvindo uma mentira desgraçada, fica de boca calada e anota. Mas deixe o outro terminar a comunicação dele, senão nunca vão resolver o problema. Então não se interrompam. Isso não é uma comunicação adequada. A comunicação de mão dupla tem que ter um equilíbrio entre as oportunidades de cada um de se comunicar. Então, nos bons modos, esses dois elementos são fundamentais. Agora, a arrogância e a força. Sempre que alguém as usa, é muito provável que domine e controle a outra pessoa. Mas nunca vai ter a aceitação e o respeito. Ou seja, você pode ser muito arrogante no tratamento com os demais e usar a força para obrigar os demais e talvez consiga resultados e pense, tá dando certo, eu sou bonzão, eu sou muito bom nisso. Mas isso não vai durar muito tempo e não vai ajudar você. Porque não é dessa forma que as coisas acontecem. Enquanto não ocupar o triângulo e não der importância e usar a comunicação de mão dupla, não ache que vai progredir. Os bons modos são fundamentais e você tem que respeitá-los. Alguns exemplos de bons modos para que entendam ao que me refiro. Eu não quero que entendam mal, porque isso tem a ver com a relação com os uplines e downlines, sobretudo com os downlines, que é onde o seu negócio tem que crescer. Você tem que cuidar dos bons modos. Por exemplo, marcar uma reunião e não comparecer ou chegar atrasado. É falta de modo, certo? Então honre os seus compromissos se quiser ter sucesso nas relações humanas. E seja pontual. Fazer um convite de última hora não é ter bons modos. Dê tempo para que o outro se programe. Não oferecer o que comer ou o que beber para uma visita que chega na sua casa é falta de modos. Não se levantar da mesa quando entra uma mulher ou um homem importante na sala é falta de modos.
Tratar mal os subordinados na sua frente. Imagine que você fale mal de um downline na frente dos outros, desedificando. Como ele vai se sentir? Péssimo. Isso é falta de modos. A única coisa que eu quero que entendam é, se quiserem entender por que talvez os seus grupos não crescem, verifique como estão os seus bons modos e as suas relações humanas com eles. Levantar a voz de forma desagradável também incomoda os outros. Você pode manter um tom, mas os outros vão perceber perfeitamente quando você começar. Eu digo que se faz assim! Ou seja, o outro vai ficar assim porque é o seu downline, mas ele vai ficar engasgado com isso por muito tempo. Interromper os outros. Interromper quando os outros estão falando, mesmo que seja importante o que quer dizer, isso é falta de modos, espere. Quando for urgente, mas eu não quero que abusem do conceito aqui, não ignorem a realidade. Não agradecer ou não desejar boa noite é falta de modos. Vejam, essa é uma coisa muito simples, mas às vezes é o mais importante. Se conseguir manter essas sutilezas dos bons modos corretamente com os outros, eu garanto que o seu negócio vai crescer. Quem faz errado essas coisas que eu acabei de dizer, ou que não tem modo, será rejeitado mentalmente pelos demais. Mentalmente, e nem sempre vão te dizer isso. Isso é interessante. A rejeição nem sempre é perceptível pelos demais, é mental. Então não tem muita forma de medir se alguém gostou ou não de você. Mas o que eu estou falando é senso comum. São os princípios básicos dos bons modos que existem em qualquer sociedade. Agora, os bons modos são a base das relações humanas. Então, se não houver bons modos, aí é o fim das relações humanas. Agora eu vou passar para a importância. Dar importância. Por que é importante dar importância? As pessoas se sentem muito bem quando você faz com que se sintam importantes. As pessoas, vocês não imaginam o quanto elas são importantes para si mesmas. Vocês devem saber. Eu aprendi uma coisa nesse negócio logo que eu entrei. Me disseram que as pessoas entram nesse negócio pelas necessidades delas, não pelas nossas. Elas vão atrás dos sonhos delas, não dos seus. Se você for dizer para a pessoa tudo o que você quer, falando de você é importante, sempre, em todas as suas comunicações, ela vai ficar cheia. Ela entrou pelas próprias necessidades, não pelas suas. O importante é ela, não você. Nas relações humanas, é claro, você é importante para o seu upline, mas com respeito aos seus downlines, eles são importantes. Existe uma proporção invertida. Quem está no fundo, quem tem pouca condição, tem uma autoimportância muito maior do que quem está em cima. Olha só que interessante. Uma pessoa que cuida da limpeza de uma casa tem uma autoimportância maior do que a de um gerente geral. Ou seja, ela se sente muito mais suscetível quando faltam com respeito a ela do que um gerente geral, que tem uma autoimportância diferente. Entenderam? Por que estou dizendo isso? Isso é muito importante. Vamos supor que você chega no escritório de uma pessoa e vai ter uma reunião com o diretor-geral, com o chefe. E chega e tem um segurança na entrada. E aí, ao vê-lo, você diz, onde fica o Sr. Ramírez? Lá atrás, à esquerda. E você vai. Vai embora. Se esse segurança vir que nesse momento estão riscando seu carro com uma chave, ele vai se fazer de cego. Entende? Mas o que vai acontecer se você der importância ao segurança, que é merecedor disso como qualquer outro ser humano, porque os seres humanos, todos nós somos importantes, não importa se são altos, baixos, o que for. E você disser, senhor, bom dia, como vai? Vou bem. Eu sou o Oscar Velasco e gostaria de saber se o senhor sabe onde eu posso encontrar o senhor Ramírez. É claro, senhor, ele fica lá atrás, à esquerda. Muito obrigado. Se ele vir alguém riscando seu carro nessa hora, o que ele fará? Ei, para, não faz isso! Entende? Pelo detalhe dos bons modos que você teve com segurança. Ah, mas tem gente que diz, é só um empregado, é só um segurança. Percebe? Como é importante reconhecer a importância, como dar importância aos demais. Então, não percam de vista esse aspecto que é fundamental. Agora, fazer um elogio sincero aos demais é bom, porque reconhece a importância deles. Faça um elogio sincero, mas sem puxar o saco.
Cuidado, porque as pessoas percebem quando isso acontece. Se disser, que maravilhosa, que gravata mais linda sua! E é uma gravata de luzinhas assim, que piscam e tudo. E na verdade você achou horrível, mas diz isso só para agradar, dá para perceber. Ou seja, quando sentir e for sincero, elogie. Mais ainda, isso vai acabar melhorando os seus relacionamentos humanos. Eu lembro que a primeira vez que eu deixei o espaço para as pessoas, eu fiquei parado. Tinha muita gente, porque era Open do Carlos Marim e do Tato Lizardi. Tinha muita gente do meu lado. E eu não sabia quem eram. Então, de repente, eu parei e prestei atenção em um detalhe. Porque teve uma mudança nas pessoas que iam falar. E eu virei para trás e me disseram, que gravata bonita. E eu sabia que eu estava usando uma gravata bonita, entende? Oh, quando ele me disse isso, eu quase dei um beijo nele, acredita? Por quê? Porque ele soube se aproximar, entende? Soube me fazer um elogio sincero. Então, é muito importante que você não puxe o saco de ninguém. Faça um elogio sincero, tenha muito cuidado. Algumas formas de demonstrar a importância dos demais são, por exemplo, oferecer um honesto e sincero reconhecimento, ou seja, reconheça as habilidades dos demais. Outra coisa é saber o nome das pessoas. Se você souber o nome das pessoas, elas vão se sentir muito bem. Eu aprendi isso no começo, no livro do Dale Carnegie. E eu achava muito difícil, porque eu comecei com 2 ou 3 downlines que eu conhecia, mas de repente já eram 10, 15, 100, 200, 500, 1000. Meu Deus, como eu vou saber tantos nomes? Mas você vai ter que aprender. E a verdade é que vai aprendendo pouco a pouco. Eu lembro que uma vez eu li um livro que dizia que para decorar um nome, você tem que repetir esse nome o maior número de vezes possível quando for apresentado à pessoa. Este é o João Sanches. Oi, João, muito prazer. E, João, o que você gosta de fazer? Ah, que legal. E João, até decorar, entendeu? Agora, algumas vezes já me aconteceu, porque isso acontece, de esquecer o nome de alguém, né? Por exemplo, me pedem para escrever uma dedicatória ou outra coisa do tipo, e é um downline meu, e eu, ai, como ele se chama mesmo? E aí eu aprendi uns truques, eu digo, como quer que eu coloque? Quer que eu escreva o seu nome ou o seu apelido? Qual é o seu apelido? Não coloco o apelido, coloco o nome João. Ai, obrigado, João. Entende? Ou seja, vai criando seus truques. Mas o ideal é decorar os nomes, porque as pessoas se sentem muito bem. Outro ponto é, desperte nos outros o desejo de superação. Se conseguir fazer com que os outros sintam que podem se superar, você vai estar dando importância a ele e as pessoas se sentem bem. Porque você está dizendo que confia que elas podem se superar. Faça com que o outro se sinta importante. Eu não sei se lembram, e não sei se fazem aqui, mas em muitos países pararam de fazer. E muita gente parou de seguir o costume de descer do carro e abrir a porta para a mulher. Ou, por exemplo, no ônibus. Quando tem uma pessoa no ônibus e, de repente, chega uma senhora e todos os bancos estão ocupados, não é verdade? Está tudo cheio. E antes o costume era que alguém, um cavalheiro, se levantasse e desse o lugar. Pois é, vejam. Isso é produto de uma mistura de sociedades e uma diminuição dos bons modos. A única coisa que isso faz é diminuir a importância dos demais. Isso está se perdendo, e é por isso que depois as pessoas não conseguem se relacionar com os demais. Porque não estão aproveitando os bons modos. Se mostre sincero e interessado nos demais. Se interesse pelo assunto dos outros. E se interesse sinceramente. Mesmo que o tema não seja importante para você e você nem vá ganhar grande coisa com ele, entenda a situação de que para essa pessoa é importante que você a escute. E isso lhe dá importância. O ciclo de comunicação de mão dupla, para concluir a questão dos bons modos, no final das contas, é mais importante até do que o conteúdo. Entenda, às vezes é tão simples como falar do tempo. Olha como está o tempo. Você pode falar do tempo, que não é uma coisa do outro mundo, mas tem que permitir que os outros se comuniquem. Um fala do tempo, outro fala dos sapatos, o outro dos filhos. E embora possam estar falando de coisas triviais, isso é fundamental nas relações humanas. Então não complique muito. Às vezes, por mais profundo que seja, tem que se respeitar que exista isso. Portanto, os bons modos e a comunicação de mão dupla e dar importância passam a ser a base das relações humanas.
Se aplicá-los adequadamente, vai conseguir crescer e fazer um negócio gigantesco. As pessoas se sentem mal se não falamos direito com elas. Para os líderes, eu quero dar duas recomendações. Como criticar o outro sem ser odiado por isso? Às vezes temos que dizer para a pessoa que ela está fazendo algo errado, não é mesmo? E se não dissermos, agimos errado. Então, o que você tem que fazer é chamar a atenção sobre os erros dos demais indiretamente. Indiretamente. Por exemplo, faça um elogio à pessoa. Eu vi que você trabalhou muito bem nas últimas semanas. E depois vem o comentário. Primeiro elogie, depois faça o comentário para corrigir e depois termine com um elogio. Mas quando fizer o comentário, tenha duas palavras como opção. Veja que percebi que você tem trabalhado muito bem, mas isto aqui não está certo. Se disser mas, já estará errado. Porque aí vai ter acabado com um elogio. Em vez de usar mas, use a letra E. Olha, eu tenho visto que você tem trabalhado muito bem e queria recomendar que corrigisse tal coisa. Vejam que é a mesma coisa, mas uma só palavra tem um efeito completamente diferente na sua relação com a pessoa. E aí termine com um elogio. E parabéns por ser uma pessoa próspera. Mas já disse o que queria delicadamente. Tem o exemplo do Sr. Schwartz, que trabalhava em uma fábrica onde era proibido fumar e de repente ele pegou todos os empregados fumando. Em vez de falar algo e castigá-los ou algo assim, ele indiretamente pegou um dos cigarros e disse: "Vejam, eu quero dar um cigarro a cada um de vocês e peço que fumem esse cigarro lá fora." Percebem que maneira mais sutil de dizer que estavam errados? Então essa é a maneira em que um líder deve tratar as pessoas. Outra recomendação que eu faço é: quando tiver que corrigir alguém, fale primeiro dos seus erros antes de criticar os dos outros. Ou seja, reconheça: cometi tantos erros nesta vida que eu não sou realmente a pessoa ideal para corrigir você nisso, mas que tal se repensar isso? Percebem? Isso suaviza um pouco, em vez de falar: "Você é burro, olha só o que você fez." Não ataque assim, não identifique os erros dessa forma. E terceiro, para os líderes. Ninguém gosta de receber ordens. Às vezes você tem que dar, e não tem nada de mal em dar e receber ordens, mas tem uma forma mais suave de fazer. Faça perguntas em vez de dar ordens. Pergunte à pessoa: como você resolveria essa situação? E aí diga: que tal essa solução? Essa é uma maneira muito mais sutil de dar ordens. E além disso é melhor, porque deixa a pessoa criativa, fazendo com que ela mesma dê uma solução e fique com mais vontade de cooperar. Concordam? Agora, o importante é colocar em prática tudo isso. E eu quero fazer, com tudo o que eu acabei de dizer, fazer o que seria um curso compacto de relações humanas para que gravem na mente. E isso amarra e conclui tudo o que eu acabo de dizer. O primeiro deles é o seguinte: são 5 aspectos. As 5 palavras mais importantes. As 5 palavras mais importantes, quais são? Tenho muito orgulho de você. Tenho muito orgulho de você. 5. As 4 palavras mais importantes. Qual a sua opinião? As 3 palavras mais importantes. Faz um favor. As 2 palavras mais importantes. Muito obrigado. A palavra mais importante. Nós. A palavra menos importante. Eu. Senhores, se vocês pensarem assim, poderão ser o melhor dos melhores. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!